Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1889 e para a solene história de James Maybrick. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Em Aigburth, um subúrbio próspero de Liverpool, erguia-se uma residência imponente conhecida como o Battlecrease House. Era a casa de James Maybrick, um comerciante de algodão de 50 anos que construíra uma fortuna considerável através dos seus negócios tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos. A sua esposa era a muito mais jovem Florence, uma bela americana de Mobile, Alabama, com quem se casara em 1881. Para o mundo exterior, eles eram um retrato da opulência e respeitabilidade do final da era vitoriana. Tinham 2 filhos pequenos, uma casa grandiosa e um quadro completo de criados. Mas, por trás das pesadas cortinas da Battlecrease House, o casamento era uma fachada frágil, tensionado por uma significativa diferença de idades, diferenças culturais e uma teia de segredos e ressentimentos que em breve eclodiria num escândalo nacional. A realidade privada do casamento dos Maybrick era de profunda infelicidade. James Maybrick era um conhecido hipocondríaco, obcecado com a sua saúde e possuidor de uma fé perigosa nos medicamentos de patente da época. Ele medicava-se regularmente com uma variedade de tónicos e remédios autoprescritos, muitos dos quais não passavam de venenos vendidos ao balcão. Tinha o hábito de longa data de consumir arsénico e estricnina, acreditando que eram afrodisíacos e estimulantes. Esta autointoxicação crónica tornava-o irritável e propenso a violentas oscilações de humor. Presa num casamento solitário e a viver num país estrangeiro, Florence, de 26 anos, procurou afeto noutro lugar. Começou um caso discreto com um amigo da família, um empresário chamado Alfred Brierley. Mas na sociedade rígida e implacável da Inglaterra vitoriana, o segredo era um escudo frágil. Quando James descobriu a infidelidade da sua esposa, a toxicidade latente na sua casa, tanto metafórica como literal, estava prestes a transbordar. Na primavera de 1889, 2 eventos aparentemente não relacionados e prepararam um palco para a tragédia. Em março, Florence Maybrick foi a uma farmácia local e comprou uma quantidade de papel mata-moscas. As folhas pegajosas eram um artigo doméstico comum, usado para apanhar moscas, mas também eram conhecidas por estarem revestidas com uma quantidade significativa de arsênico. Uma simples imersão em água podia facilmente extrair o veneno. Na mesma altura, no final de março, James e Florence foram à corrida de cavalos Grand National. Lá, eclodiu uma discussão acesa, alegadamente sobre as dívidas de Florence ou a sua relação com Brierley. A querela escalou para uma cena pública e continuou de volta a Battlecrease House, onde James, num acesso de fúria, agrediu fisicamente a sua esposa. No rescaldo imediato deste confronto, James Maybrick adoeceu violentamente. Foi o início de uma doença misteriosa da qual ele nunca recuperaria. Do final de abril ao início de maio, a saúde de James Maybrick deteriorou-se rapidamente. Sofria de dores de estômago excruciantes, náuseas incessantes e diarreia severa. O seu médico local foi chamado, mas ficou perplexo com a variedade de sintomas, diagnosticando inicialmente a condição como dispepsia aguda ou indigestão. À medida que o estado de James piorava, mais médicos foram consultados, mas nenhum conseguia chegar a um acordo sobre a causa. O próprio paciente insistia que a sua doença era o resultado de um lote estragado dos seus medicamentos habituais. Durante este tempo, os irmãos de James, Michael e Edwin, chegaram a Battlecrease House. Profundamente desconfiados da sua cunhada, eles efetivamente assumiram o controle da casa. Começaram a monitorizar quem via James e o que lhe era dado para comer e beber, marginalizando cada vez mais Florence do cuidado do seu próprio marido. A atmosfera no quarto do doente tornou-se densa de desconfiança e acusação. A 11 de maio de 1889, após semanas de agonia, James Maybrick morreu.
Mesmo antes da morte de James, a suspeita já recaíra diretamente sobre Florence. O seu caso com Alfred Brierley era agora um segredo aberto entre a família e os criados. Os irmãos de James interceptaram uma carta que Florence escrevera ao seu amante, que parecia confirmar seus piores receios. O evento mais condenatório, no entanto, ocorreu na noite de 8 de maio. Uma enfermeira contratada para cuidar de James, uma mulher chamada Alice Gore, observou Florence a agir de forma estranha com uma garrafa de Valentine's Meat Juice, um extrato de carne frequentemente dado a inválidos. A enfermeira viu Florence levar a garrafa para um quarto escuro. Quando a recuperou mais tarde, notou que estava pesada com um sedimento em pó. A garrafa foi posta de lado e entregue a Michael Maybrick. Este único ato, testemunhado por uma criada, tornar-se-ia a pedra angular do caso da acusação. Foi apresentado como prova clara de uma esposa administrar secretamente veneno ao seu marido doente, sob o manto da escuridão. Imediatamente após a morte de James Maybrick, os seus irmãos exigiram uma autópsia completa. Os resultados confirmaram as suas suspeitas. Foram encontrados vestígios de arsênico no fígado, rins e intestinos de James. Embora a quantidade fosse pequena, foi suficiente para as autoridades agirem. Realizou-se um inquérito e, com base na descoberta do veneno, no testemunho dos criados sobre os papéis mata-moscas e no incidente com o sumo de carne, o júri do inquérito concluiu que James Maybrick tinha sido assassinado. Florence foi formalmente acusada e presa. O caso tornou-se uma sensação imediata. A história da bela e jovem socialite americana acusada de envenenar o seu rico marido britânico cativou o público de ambos os lados do Atlântico. Os jornais publicaram todos os detalhes salazes, retratando Florence como uma assassina fria e calculista, ou como uma vítima trágica das circunstâncias, dependendo da publicação. O julgamento de Florence Maybrick começou em Liverpool em julho de 1889 e foi uma das batalhas legais mais amplamente noticiadas da sua época. A acusação, liderada pelo próprio procurador-geral, construiu um poderoso caso circunstancial. Apresentaram o caso de Florence com Alfred Brierley como um motivo, um desejo de se livrar do marido para estar com o seu amante. Para os meios, apontaram para sua compra dos papéis mata-moscas com arsênico. Argumentaram que ela tinha envenenado sistematicamente o marido durante um período de semanas, culminando no incidente com o sumo de carne. A defesa apresentou um robusto contra-argumento. Produziram numerosas testemunhas que depuseram sobre o hábito de longa data de James Maybrick de consumir arsênico, uma prática conhecida como arsenicofagia. Argumentaram que ele era, na essência, um viciado em arsênico e que provavelmente morrera de uma overdose acidental dos seus próprios medicamentos perigosos. Sustentaram que a pequena quantidade de arsênico encontrada no seu corpo era consistente com o seu uso regular e não era suficiente para constituir uma dose fatal. Florence alegou que usara a solução do papel mata-moscas para criar uma loção facial, cosmética, um tratamento de beleza conhecido, embora arriscado, da época. O destino de Florence Maybrick acabou por ficar nas mãos do juiz, Sir James Fitzjames Stephen, um jurista brilhante mas doente, cuja saúde estava em declínio. O seu resumo ao júri tornou-se um dos mais controversos da história jurídica britânica. Ao longo de várias horas, ele proferiu um discurso divagante e profundamente parcial, que se focou menos nas provas científicas contraditórias e mais numa condenação moral do caráter de Florence. Enfatizou repetidamente o seu adultério, referindo-se a ele como uma história repugnante e revoltante, e insinuando fortemente que uma mulher capaz de tal transgressão moral era sem dúvida capaz de homicídio. Ignorou em grande parte as provas convincentes da defesa sobre o hábito de James de consumir arsênico. Influenciado por esta poderosa instrução judicial, o júri deliberou por pouco mais de meia hora. Regressaram com um veredito.
Culpada. O juiz, a chorar, colocou o barrete preto e sentenciou Florence Maybrick a ser enforcada. O veredito e a sentença de morte enviaram uma onda de protesto por toda a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Muitos sentiram que Florence Maybrick não fora condenada por homicídio, mas por adultério. A imprensa, que estivera dividida, virou-se agora largamente a seu favor, criticando ferozmente o resumo parcial do juiz e questionando a força das provas. Começou um poderoso movimento por clemência, com milhares de pessoas a assinar petições. Figuras proeminentes, incluindo políticos e académicos de direito, pediram publicamente uma revisão do caso. O ministro do Interior, Henry Matthews, encontrou-se sob imensa pressão política. Ele conduziu uma revisão e concluiu que, embora houvesse provas de que Florence administrara arsénico com a intenção de matar, havia uma dúvida razoável sobre se o arsénico tinha sido realmente a causa da morte do seu marido. Foi uma conclusão estranha e logicamente inconsistente, mas foi suficiente. Menos de 3 semanas depois de ser sentenciada à morte, a pena de Florence foi oficialmente comutada para servidão penal perpétua. Florence Maybrick passou os 15 anos seguintes na prisão, primeiro em Woking e depois em Aylesbury. Foi libertada em liberdade condicional em janeiro de 1904. Após a sua libertação, lutou para reconstruir a sua vida. Escreveu um livro sobre a sua provação, intitulado A Própria História da Sra. Maybrick, Os Meus 15 Anos Perdidos. Acabou por regressar aos Estados Unidos, mas viveu uma vida reclusa e empobrecida, mudando-se constantemente para evitar a atenção do público. Morreu sozinha numa pequena casa de campo no Connecticut em 1941. A questão da sua culpa continua a ser objeto de intenso debate até os dias de hoje. Foi ela uma envenenadora de sangue frio ou a vítima de um erro judicial, condenada pela hipocrisia moral vitoriana? Décadas mais tarde, o caso tomou outra reviravolta bizarra quando surgiu um diário, supostamente escrito por James Maybrick, alegando que ele era o infame assassino em série Jack o Estripador. Embora o diário seja amplamente considerado uma farsa, manteve o nome Maybrick e a sua trágica história vivos na imaginação do público. Um conto assombroso de paixão, veneno e preconceito.